Estamos de volta e no programa de hoje nós conversamos sobre as práticas meditativas, de que forma elas ajudam as pessoas e como começar a fazer uma meditação. Conosco a psicóloga Renata Borgia. Renata, então a gente falava antes sobre os benefícios, né? De modo geral, então, você já enumerou aí vários benefícios, mas o que a gente pode destacar entre esses benefícios da meditação? Eu acho que assim, a gente pode destacar que a meditação ela ajuda principalmente na concentração, ela vai ajudar na regulação emocional, ela vai ajudar a melhorar o aprendizado, vai melhorar a sua atenção. Então, assim, a prática meditativa, ela vai trazer uma série de benefícios para o seu bem-estar. Se a gente for pensar, ela ajuda no bem-estar em geral, né? Em você dar conta de acomodar as suas emoções, em você ter uma memória melhor. Então, ela vai ajudar em várias áreas da sua vida, mas e principalmente para te trazer mais bem-estar. Uhum. E nesse momento que a meditação está tão em moda, existe uma expressão pouco conhecida, uma palavra pouco conhecida que eu gostaria que você explicasse para a gente, que é a metacognição. Ela é uma parte, não sei como explicar isso, é algo que a gente alcança através da meditação? Não, a metacognição, na realidade, é o seguinte: o que é a metacognição? É você pensar sobre o seu pensamento, é você se tornar consciente do que dos processos cognitivos, dos processos atencionais, vamos chamar assim. Então, a metacognição, por exemplo, a preocupação é uma metacognição, o remoer é uma metacognição, o que você entende sobre a sua memória é uma metacognição. O que você entende sobre a sua concentração, sobre a sua atenção, tudo isso é uma metacognição. Vou dar exemplos, então. Se eu penso que a preocupação me ajuda, isso é uma metacognição. Se eu penso que a preocupação me atrapalha, também é uma metacognição. Eu estou tendo um pensamento a respeito de um processo cognitivo, ou seja, é um perceber como meu processo cognitivo ele acontece. Seria Entendeu? quase uma autoanálise ou não? Não, é diferente. Ela é uma forma de pensar sobre os processos cognitivos. Nós temos, na realidade, eu adoro falar sobre isso, porque isso é uma coisa que pouca gente conhece, esse termo metacognição, até psicólogos, a maioria não sabe nem que isso existe. Metacognição e metaemoção. A metaemoção é você perceber as suas emoções também. Então, é você entender, por exemplo, quando você diz assim, a minha ansiedade me atrapalha, você está tendo uma meta-emoção, você está observando a sua ansiedade e fazendo uma conclusão a partir dela e dizendo que ela te atrapalha. Ou se você diz somente alegria é boa, também é uma meta-emoção. Então, o que acontece? Tudo isso são formas de a gente o tempo todo, a gente faz autopercepções, mas muitas vezes elas não são perceptíveis. Então, todas essas meta-emoções existem, muitas vezes a gente não faz isso de uma forma racional, assim. Eu, por exemplo, quando eu pergunto para o meu paciente o que ele pensa, às vezes ele nem observou que ele tinha pensado isso. Por isso que eu estou falando que não é uma autoanálise. Porque ele, muitas vezes, ele pensa sobre isso, só que é tão ali, ainda está num nível ainda pré-consciente, que se ele não for estimulado a falar sobre isso, ele não vai falar. Uhum. Então, às vezes, ele não vai... São as formas que ele organizou, a forma dele de pensar, e ele, às vezes, ele não vai se manifestar dessa forma, mas ele usa isso como regras internas de controle. Então, são regras internas de processamento do pensamento que ele mesmo criou para ele. Então, vamos dizer uma pessoa que tem um déficit de atenção ou uma hiperatividade, por exemplo, e ele é um pouco distraído. Ele observa que ele é distraído, ele observa que ele esquece chave, que ele esquece celular, estou dando um exemplo. Uhum. Aí ele começa a entender assim, ele faz uma metacognição, eu sou muito distraído. Aí ele já está fazendo uma conclusão sobre essa percepção. Aí ele começa a entender, então, antes de sair de casa, eu preciso certificar sempre para ver se eu estou com tudo
no bolso, se eu estou com as coisas todas certas, porque se eu me certificar tudo, eu vou ficar menos distraído. Então, ele começa a criar algumas regras sobre ter o controle para ele não ficar tão distraído assim. Ele vai criando regras específicas. Isso tudo são regras metacognitivas. Só que ele não percebe que ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo isso mais de forma mais automática, mas são regras internas. Então, o que a gente pode perguntar e a pessoa pode falar. Essas regras metacognitivas, por exemplo, muitas vezes, algumas podem nos ajudar e outras podem nos atrapalhar. Uhum. Porque se a gente cria uma regra que a gente, às vezes, gera um desajuste, a gente fica reforçando aquilo ali. E, muitas vezes, essas regras desajustadas são aquelas que contribuem para os transtornos emocionais. E como tomar consciência disso, Renata? É muito difícil, né? Pois é, isso é terapia, né? Não tem jeito. Agora, principalmente quem conhece esses termos, né? Eu ensino isso muito para os meus alunos lá no nosso curso de formação em TCC que a gente tem lá na Cognitiva, que é o seguinte, eu falo muito com eles, olha, não é só a percepção que a pessoa tem sobre a situação que importa, ou seja, isso aconteceu comigo, fulano não gosta de mim. Se é a minha percepção, eu acho que ele não gosta de mim, é a minha percepção sobre a situação. Mas eu posso ter também a minha percepção sobre o meu pensamento. Se eu estou pensando isso significa que fulano não gosta de mim. Aí já é uma metacognição. Uhum. Entendeu? Aí ele pode ter uma ideia assim, se eu estou me sentindo mal diante dessa situação, isso significa que fulana não gosta de mim, já é uma meta-emoção. Entendi. E a meditação... pode continuar. A gente tem, todos esses são estilos de pensamento, formas de processamento do pensamento e de como eu internamente vou fazendo esse processamento, só que a gente não tem noção que a gente faz isso. E a meditação ajuda a organizar isso? Oi? A meditação ajuda a organizar esses pensamentos? Um pouco, assim, porque o que ela faz? Ela ajuda você a tirar o foco atencional, muitas vezes, sobre essas metacognições, às vezes, que elas estão te atrapalhando. Então, por exemplo, no caso da preocupação, a preocupação é aquele pensar em uma série, e se isso acontecer, aquilo ali pode me acontecer e aquela outra coisa também pode me acontecer. Então, quando você está preocupado, você está pensando acerca do futuro e você está pensando, está jogando seu pensamento lá para frente. Você não pode prever o que vai acontecer no seu futuro. Seu futuro, você não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Então, o que acontece? Quando o seu foco atencional ele está lá no futuro, você não tem resposta para isso. Uhum. Então, quando você faz uma prática meditativa, por exemplo, você joga o foco atencional da pessoa para onde? Presente. Não é presente? Uhum. Então, o que aconteceu? Ela vai aprender a afastar a preocupação. Uhum. Então, ela está aprendendo a falar assim, olha, eu não vou pensar sobre isso agora. Pensar sobre isso agora não vai me ajudar, mas ela não está pensando racionalmente desse jeito, mas ela está aprendendo a fazer isso de alguma forma. Então, o que está acontecendo? Ela deixou de usar a preocupação e, às vezes, ela tem uma metacognição que ela diz o seguinte, eu preciso me preocupar porque se eu não me preocupar, coisas ruins irão me acontecer. E, às vezes, ela tem essas regras internas. Uhum. Mas a partir do momento que ela começa a aprender a afastar essa preocupação, ela começa a desmontar essas regras de uma outra forma, mas ela vai desmontando. Claro que se o processo terapêutico, como é o caso da TCC, ajuda e da terapia metacognitiva, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar bem com os meus pacientes também. Eu faço eles perceberem isso e perceberem que isso não vai ajudar e ensino a colocar outra coisa no lugar. Então, o que é que vem? A meditação e o mindfulness, eles vêm como para entrar no lugar de uma coisa que não estava ajudando. Tá entendendo? A modificação. Quando você faz uma mudança de hábito, você tem que colocar outra coisa no lugar. Você não simplesmente para de fazer uma coisa, você tem que colocar uma outra coisa para preencher aquele espaço. Então, ao invés de ele utilizar a preocupação,
ele vai usar o mindfulness ou a meditação. Então, ele está colocando uma outra coisa no lugar. Sim. E Não. aí você vai fazendo a mudança. Em vez dele olhar lá no futuro, ele está olhando para o momento presente, ele está olhando para o aqui e agora dele, e ele está percebendo isso. Então, ele está invalidando aquela ideia dele, sem perceber de que a preocupação vai ajudar ele, e ele está validando a ideia de que o tempo presente e focar no momento presente dele aqui está ajudando ele. Então, ele vai fazer essa substituição, às vezes, sem perceber. Tem pessoas que não conseguem fazer isso sem ter essa percepção de que elas fazem isso. Então, às vezes elas fazem automaticamente com a própria meditação somente, mas às vezes elas vão precisar do processo terapêutico para fazer esse processo junto e ajudar ela a fazer essa percepção. Não, bacana. Eu vou te interromper rapidamente para a gente ir para o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente continua essa conversa. A gente vai para o nosso intervalo, mas é rapidinho. De Bem com Você volta já já.